queria aproveitar essa oportunidade para destacar 6 ou 7 pontos que eu acho que são inaceitáveis, né, sobre essa reforma. O primeiro é uma questão mais de fundo, né, que eu acho que é inaceitável, que é você, na verdade, eu tenho dito isso, não é a reforma da Previdência, certo? É a destruição da Seguridade Social. Não é a reforma da Previdência, é a revisão do modelo de sociedade que foi pactuado em 1988. Esse, para mim, é um ponto central, né? Há uma tentativa, a Previdência, essa reforma agora é apenas mais uma peça num processo em curso desde 2016, ao menos, né, de destruir o Estado Social de 88. Ela tem a mesma estatura da PEC dos gastos, da ampliação da DRU de 20% para 30%, da reforma trabalhista, que retrocedeu os direitos do século XIX, da futura chamada Pacto Antifederativo, federativo, que na verdade nada mais é do que acabar com todas as vinculações constitucionais, a maior parte delas ligadas à área social, né? E depois virá também a reforma tributária para reduzir a carga, né? Reduzir a carga, não para corrigir a regressividade do sistema. Há uma ameaça, a ideia é passar da seguridade social para o seguro social, uma mudança radical para a capitalização individual, e passar da seguridade social para o assistencialismo, é outra mudança radical. Querem destruir o orçamento da seguridade social com a ideia de contas, segregação das contas, tá certo? Talvez eles consigam constitucionalizar uma inconstitucionalidade praticada desde 1989, quer dizer que a previdência é financiada só pela empregado e empregador. Isso que se faz desde 1989, talvez o objetivo seja constitucionalizar isso. Ou talvez, o que é mais grave, é constitucionalizar outra inconstitucionalidade, que é utilizar um conceito de seguridade social que não tem nenhuma base constitucional, que inclui na seguridade social o regime próprio e o regime dos militares. Tá? Então, são duas ameaças gravíssimas que você faz para a asfixia financeira. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não se pode, o Congresso Nacional, sociedade, não pode aceitar que você faça uma transformação desse porte, tá certo? Através de legislação complementar, tá certo? A ideia é desconstitucionaliza o regime geral e o regime próprio e constitucionaliza a capitalização, tá certo? E depois vai tudo ser decidido por legislação complementar que exige 271 votos e não 308, tá claro? Isso é inadmissível, isso é inaceitável. Do meu ponto de vista, quando se quis mudar o sistema presidencialismo para parlamentarista, que é uma mudança tão radical quanto essa, se fez um referendo popular, tá certo? E a população disse, não, continua. Aqui é uma mudança, chama a atenção dos senhores, é uma mudança tão radical quanto essa. Terceiro ponto, nós não podemos aceitar, não se pode aceitar a capitalização. Tá certo? Porque a capitalização, primeiro que fracassou em todo lugar do mundo. Está aí o relatório da OIT que diz. Segundo, como o próprio ministro da Fazenda disse, a capitalização só funciona se você tiver taxas de juros altas. Tá certo? Sem taxa de juros altas não funciona. Mas a questão mais grave é que é o seguinte, a capitalização vai aprofundar o desajuste fiscal. Tá certo? Porque tem um custo de transição elevado, que o governo não diz qual é. Outra questão importante, a capitalização vai quebrar o INSS. Por quê? Porque vai ser feita uma segunda reforma trabalhista dentro da que já foi feita com a criação da carteira verde-amarela. Tá certo? E essa carteira verde-amarela terá a opção, tá certo? De aceitar essa carteira e ter a capitalização. E o empresário não contribui. Tá certo? Então, o que vai acontecer no futuro? Vai acontecer no futuro que você só vai ter oferta de emprego pela carteira verde-amarela.
Tá certo? Por que o empresário vai ofertar um emprego com carteira assinada se na carteira verde e amarela ele não contribui? Então você vai ter uma migração em massa da carteira de trabalho atual para a carteira verde e amarela. Tá claro? O que acontece com isso? Você desfinancia o INSS. Tá? E não garante para quem está na carteira verde e amarela, com essa dramaticidade do mercado de trabalho brasileiro, que ele vai conseguir ter aposentadoria no futuro. Provavelmente ele vai para assistencialismo também. Tá certo? E a capitalização não garante a aposentadoria de quem já está aposentado. A capitalização não. No futuro, no INSS, quem já está aposentado não terá garantia, porque esse sistema será desfinanciado. Mais uma vez desfinanciado, porque já foi desfinanciado pela reforma trabalhista. Agora vai ser um desfinanciamento terrível. Terceiro, não se pode mexer no BPC. Por duas razões. A mais óbvia é que não se pode achar que uma pessoa que tem renda familiar per capita de 1/4 salário mínimo seja um privilegiado. Mas a segunda razão, que eu acho que essa para mim é a questão de fundo, é através do BPC que você vai passar da seguridade para o assistencialismo. Por quê? Porque nós estamos impondo regras que desconsideram a realidade do mercado de trabalho e que são equivalentes, até superiores aos países desenvolvidos. O que vai acontecer no futuro? Vai acontecer no futuro que muitos poucos brasileiros vão conseguir ter proteção previdenciária, que exige contribuição. Então vai ter uma fuga em massa, uma demanda em massa pela proteção assistencial, que não exige contribuição. Então o governo previamente faz o quê? Ele constrói um muro de proteção fiscal. Ele diz o BPC, em vez de ser um salário mínimo, 998, vai ser R$300. Vai ser R$300. E nós não sabemos como que esses R$400 vão ser reajustados, porque isso vai ser definido por legislação complementar. Pode ficar 10 anos congelados. Então nós podemos pensar numa possibilidade de no futuro, esses R$400 virarem R$300 em termos reais. Tá certo? Então eu fiz uma conta, é o seguinte, olha, o que vai acontecer no futuro? O gasto com a Previdência, lá para frente, pode ser 30% do gasto atual. Então, em 2018, né, os gastos do INSS foram 580 bilhões. Se isso que eu estou dizendo for verificado, o gasto daqui a um tempo pode ser 174 bilhões, 30% de 508. Tá certo? Então, só aqui eu tenho uma economia de 400 bilhões. Tá certo? Em 10 anos são 4 trilhões. Tá certo? É daqui que vai vir o ajuste fiscal. É daqui, eu acho que é onde vai vir o ajuste fiscal. Terceiro ponto. Quarto ponto. O regime geral da Previdência Social, quer dizer, aqui não tem o que mexer. Tá certo? Não tem o que mexer no regime geral. Eu não posso aceitar que uma pessoa do INSS rural, que ganha um piso do salário mínimo, é privilegiado. Eu não posso aceitar que quem se aposenta por tempo de contribuição, que ganha R$2.400, que o governo chama de rico, escreve rico, o rico ganha R$2.400, se aposenta por tempo de contribuição, e o pobre ganha R$1.200, se aposenta por idade. Eu não posso considerar que uma pessoa que ganha R$2.400 é privilegiado, tá certo? Privilegiado, quer discutir privilegiado, então vamos fazer o seguinte, peguem os dados da Comissão de Valores Imobiliários. Hoje, um diretor de um grande banco brasileiro ganha R$3.500.000 por mês, tá certo? E provavelmente ele tem 90% da sua renda isenta de tributação. Isso é privilegiado. Quem está no INSS não é privilegiado. Quer discutir privilégio? Vamos discutir, tá certo? Mas não vem com palhaçada. Vamos discutir a sério, tá claro? Então, o outro ponto importante, eu não posso aceitar que eu imponha para o Brasil padrões equivalentes ou superiores a países desenvolvidos. Por exemplo, nós não podemos aceitar, por exemplo, o gatilho demográfico. O gatilho demográfico vai fazer com que
a partir de 2030, o Brasil vai ter 67, a idade do homem será 67 anos. Deputado Paulo Teixeira, 67 anos. A Alemanha, o Reino Unido, fizeram reformas em 2010, que progressivamente vai passar de 2010 até 2029, de 65 para 67 anos. E o Brasil vai ter os 67 anos. É os 67 anos da Dinamarca, por exemplo. A Dinamarca, o índice de Gini da Dinamarca é menos da metade do que o índice de Gini do Brasil. O PIB per capita, o PIB da Dinamarca é quase 4 vezes o PIB do Brasil, o PIB per capita do Brasil. Tá certo? Na Dinamarca, um jovem começa a entrar dentro do mercado de trabalho com 23 e 24 anos. Aqui, 70% das mulheres rurais entram no mercado de trabalho com menos de 14 anos. Na Dinamarca se estuda em torno de 12, 13 anos em média. Aqui se estuda em torno de 7 anos em média. Como é que eu posso ter regras semelhantes à Dinamarca de idade? Isso é um crime, tá certo? Assim como eu não posso exigir 40 anos de contribuição. 40 anos de contribuição é um período semelhante a esses países. Para receber a aposentadoria parcial, 20 anos de contribuição, tá certo? O próprio governo reconhece isso, 50% dos atuais trabalhadores não têm condições de contribuir durante 20 anos. Então também você vai ter uma exclusão enorme, tá claro? É importante considerar o seguinte, que os países desenvolvidos, a aposentadoria parcial, que chama-se carência mínima, tá certo? Você pode se aposentar nos países desenvolvidos, em geral, com 62 anos, com 63 anos. E muitos não exigem contribuição monetária, exigem 10 anos de residência, 10 anos de trabalho, tá certo? Então, também na aposentadoria parcial, nós estamos tendo regras mais exigentes do que as dos países envolvidos, tá claro? 40 anos é excessivo, 20 anos exclui a maior parte das pessoas, tá certo? Enfim, temos uma série de outras questões que o meu tempo não vai permitir de eu falar, tá certo? Então, eu só queria, se o senhor me permitir mais 2 minutos, para dizer o seguinte: esse Congresso Nacional, a sociedade, não pode permitir que se imponham regras que são excludentes. Algumas chegam a ser cruéis, tá certo? Como a questão do deficiente, do portador de deficiência, tá certo? Que o governo agora vai impor um exame biopsicossocial, sei lá o que significa isso, tá certo? Após essa avaliação, vai dizer o seguinte: olha, se for uma invalidez, uma questão que leve, é 35 anos de contribuição. Se for média, é 25 anos de contribuição, 30 anos. Se for grave, é 20 anos de contribuição. Eu pergunto, uma pessoa que sofre um acidente, fica em possibilidade de trabalhar, é grave, contribuiu durante 10 anos. Como é que ele vai contribuir os outros 20? Tá certo? Isso aqui é uma crueldade absoluta. E tem milhões de outros casos desse tipo. Agora, o que não pode se admitir é que se faça uma reforma desse tipo com base no terrorismo. No terrorismo. O terrorismo do déficit. Certo? O terrorismo do déficit. Pelo amor de Deus, as pessoas precisam conhecer um pouco a história das nações. Tá certo? O sistema tripartite foi feito pelo Bismarck na Alemanha, depois no século XIX, depois pelo Beveridge na Inglaterra. Isso foi expandido nos países envolvidos. O Brasil copiou esse sistema. Na verdade, o Brasil copiou esse sistema na década de 30, nos sistemas de aposentadoria e pensão. A Constituição só deu isso ao status constitucional. Quer dizer, o que é o déficit? O déficit é que não se considera a contribuição do governo, que está na Constituição, foi despreza a Constituição da República. Dizem que esse déficit vai explodir em 2060, como a professora Denise Gentil mostrou no estudo, com vários outros pesquisadores feitos pelo Anfio e pelo Diese. O governo não tem modelo de projeção atuarial. Eu estou dizendo aqui, cada dia que eu falo isso, piora o cenário. A última vez que eu falei,
Em 4 meses, os economistas no mercado mudaram 8 vezes a previsão do PIB para 2019. Tá certo? Ontem mudaram de novo. Começou em 3%, agora é 1%. Esses caras não acertam a previsão para trimestral. Como é que eles vão acertar a previsão para 2060 sem modelo atuarial? Tá certo? A questão demográfica é uma ficção, tá certo? Porque não é verdade que o trabalhador ativo é o único que financia o trabalhador inativo, é o sistema tripartite. E numa época que vocês têm uma quarta revolução industrial, você tem que transitar da tributação sobre a folha de salário para a tributação sobre o lucro, patrimônio, dividendos, isso que os países capitalistas fizeram. Tá certo? Também não se pode aceitar essa questão do terrorismo econômico sem reforma da presidência, o Brasil quebra. Ali eu acho que é um exercício deve ser um outro ramo, um ramo da economia que eu não conheço, tá certo? Talvez a economia astrológica, porque os caras falam o seguinte: olha, sem a reforma da Previdência, a dívida pública aumenta, a taxa de juros sobe, desemprego sobe, tudo sobe. Com a reforma da Previdência, tudo cai. Eu nunca vi isso, eu nunca vi uma correlação tão unívoca de uma variável com 6 fundamentos econômicos. Então, só para finalizar, existem alternativas que passam pelo crescimento da economia. Só a Seguridade perdeu de 2014 a 2017 100 bilhões de receitas. Se a economia volta a crescer, são 100 bilhões. O Brasil paga por juros 450 a 500 bilhões. Tá certo? Em 10 anos são 5 trilhões. Tá certo? A FIP e a FENAFIS fizeram um projeto de reforma tributária solidária que mostra que é possível ampliar a receita. Tecnicamente é possível ampliar a tributação sobre a renda, patrimônio, em 350 bilhões por ano. São mais 3 trilhões e 500 em 10 anos. As isenções fiscais só do governo federal são 400 bilhões por ano. São 4 trilhões em 10 anos. A sonegação no Brasil é cerca de 500 bilhões por ano. São 5 bilhões em 10 anos. E o governo, ao invés de combater a sonegação, dá o refinanciamento, premia. Em 17 anos, foram 31 refis. Se somar tudo isso, deputado, para terminar, somar tudo isso, dá mais ou menos 20 trilhões. Se desses 20 trilhões, você falar o seguinte: bom, vamos reduzir 40%, não dá para reduzir tudo. Vamos reduzir 40% juros, 40% de isenção, 40% sonegação, isso dá 6, 7, 8 trilhões. Tá certo? Então, concluindo, é que existem formas muito mais eficazes e socialmente mais justas, né, de buscar até 8 vezes mais a economia que se quer fazer, tá certo? Destruindo, sem que se destrua o principal mecanismo de proteção social do Brasil.